mas não deu tempo aqui para a gente selecionar. Quer ver a história, né? E aí nós vimos uma casa ali para alugar, e aí a gente falou, poxa, olha que legal aqui, né, um ponto estratégico. E rapidamente, quando você monta o seu jardim, né, as borboletas vêm, né? Quando você monta a estrutura, é um pouco daquilo que a gente está falando, as pessoas começam a aparecer. Rapidamente, a escola ela começou a encher. Rapidamente ela começou a encher. Então, eu estava numa categoria nesse momento que não era ainda a categoria top, né? E aí, passado algum tempo, eu conversei com meu pai deu mais uma ajuda. Tu queres a top? Porque precisaria fazer um investimento, né, para adquirir o credenciamento. Aí eu já tinha conversado com o presidente da federação, o Jojó, e já tinha conversado também com o mestre, para ser credenciado. E aí a gente conversou num evento desse que tem só para instrutores, né? Conversei eu, o mestre Jojó, não, tu queres realmente, tem esse compromisso, tem um pouco mais de comprometimento, de contribuição, e não, eu quero contribuir, eu quero crescer. E aí fechamos o contrato de credenciamento. Só que uma das coisas para fechar o contrato de credenciamento é que eu teria que ir lá em São Paulo, né, na cláusula estava escrito que eu só poderia ser credenciado se eu fizesse um estágio de 1 mês lá junto com o mestre, para aprender junto com o mestre. E eu deixei daí a escola na mão desse menino que estava trabalhando comigo, recém-formado, peguei todas as contas que tinha para pagar, deixei um dinheiro com ele para ele pagar qualquer eventualidade e fui para São Paulo. Então, aqui começa o credenciamento, estágio de 1 mês em São Paulo. Aí aqui começa aquilo que eu sempre sonhei, né? Desenvolver uma relação mais estreita com o meu mestre e aprender o conhecimento na fonte. E esse conhecimento na fonte é o que eu vou passar para vocês nesse curso, de todo aquele conhecimento, de todo esse resgate que eu fiz e toda essa estruturação que eu venho desenvolvendo, inclusive sacadas, né, de comportamento para que as coisas possam fluir, principalmente minha, né, porque os meus alunos são muito exemplo do que eu sou, né, tem essa parte também. Então, ao me mudar, eu acabo também conseguindo mudar os meus alunos. Bem, quando eu cheguei lá, na sede central, no primeiro dia eu estava na cantina e de repente eu sinto uma mão atrás assim de mim e o mestrão chegou e falou assim, naquela época ele me chamava também de Mica. Mica, me deu um abraço apertado. E aí eu assim, pô mestre, que bacana, eu aqui, que maravilha, tal. E ele chegou e me corrigiu, chegou e falou assim, olha, posso te pedir uma coisa? Claro, mestre, eu gostaria que você não me chamasse de mestre. Mas mestre, é uma coisa de coração, né, de carinho. Não, eu sei, mas é que as pessoas lá fora, elas não entendem assim. Então, se tu puder me chamar só de De Rose, eu vou gostar mais. Poxa, mas De Rose eu não consigo chamar o senhor só mas mestre, eu não consigo chamar só de De Rose. Então você escolhe outro como é que fala? Prenome, não outro... Não, outro... como é que diz? Adjetivo? Hã? Um adjetivo? Substantivo. Substantivo. Não, que vem antes do nome, por exemplo, Vossa Majestade, Vossa Excelência, de tratamento, que ele tem vários, né? Olha. E aí o que eu escolhi, que eu achei o mais assim, forte, foi Comendador. Comendador, ele tem o título de Comendador, ele gosta também de Comendador, então eu comecei a chamar ele de Comendador, mas de vez em quando eu chamava ainda ele de Mestre, e ele, tudo bem, assim, escapava, né? Como assim, alguém me chama às vezes de Mica, né? Eu assim, não, tranquilo, né? E aí, mas ele gosta mesmo que chame ele de Comendador. Bem, e aí ele marcou uma reunião comigo e eu falei assim com ele, era novinho, né? Estava ávido pelo sucesso, para a escola crescer e tudo mais. O Comendador, me conta, me diz, qual é o segredo do sucesso? Ele assim, olha, o segredo do sucesso é voltado num tripé de 3 aspectos. O primeiro dele é a excelência técnica, onde você desenvolveu na sua formação, onde vocês vão desenvolver nas aulas, nos festivais, nos cursos, nos eventos que a gente tem, né? O segundo é o carisma, que eu vou te ensinar. E o terceiro é a excelência administrativa, que também nós vamos aprender aqui nesse estágio. Eu já fiquei feliz, porque se
tivesse aquele tripé, eu seria um instrutor, né, bem-sucedido, eu já queria ser bem-sucedido. E aí eu fui para casa à noite, eu estava hospedado na casa da filha do mestre, olha que legal, mas sem nenhuma relação estritamente profissional, né? Ela num quarto, eu no outro, né? Certinho. Aí cheguei no quarto, tinha uma cartinha, né, carinhosa, dando boas-vindas e com a programação, né? Já teria uma aula cedo, às 6 horas da manhã. E aí eu acordei super cedinho, tomei meu banho, preparei tudo, fui lá fazer a aula. Só que eu me atrasei, porque eu estava super ansioso à noite, não consegui dormir direito, né? Com toda aquela coisa na minha cabeça. E aí eu me atrasei uns 10 minutinhos e lá na sede central, se você chega atrasado, tem uma luz vermelha dentro da sala de aula que não deixa você entrar. Porque a pessoa está em concentração, em puja, em mudra, né? E aí quando a luz fica apagada, você pode entrar. Aí eu entrei de fininho, adivinha o que eu vi lá na frente da sala? O De Rossi dando aula. Ele assim, ele falava, Mica, oi, todo mundo, tal, já me apresentou para todo mundo, tinha um monte de pessoas ali, né? E instrutores, e pessoas que estavam fazendo estágio e tal. E ele chegou e falou assim, hoje é você que vai dar aula. E eu assim, mas eu não estou preparado, imagina dar aula aqui para instrutores que estão já há 20 anos não, é você que vai dar aula, você está preparado sim, vem a aula e depois, às 2 horas eu quero conversar com você, você passa lá na minha sala. E saiu. E aí eu fui dar essa aula, né? Aí eu caprichei, a melhor aula, as minhas melhores técnicas, porque eu queria impressionar aquele povo ali, né? O métier e tal. E aí aquela empolgação, quando eu fui dar aula lá, o pessoal assim, Mica, né? Assim, para dar uma força, né? E aí eu fui lá, dei altas aulas e tal. E aí no final da aula nos cumprimentamos assim, suástia. E aí aquela galera se levantando e vieram me abraçar, assim, aquele abraço forte, assim. Que aula boa, que aula forte, que aula poderosa. E aquela mesma sensação que eu senti quando dei aquela aula, que todo mundo me veio novamente, aquela sensação de gratidão, de felicidade, de realização, de eu estar junto com pessoas que tinham os mesmos ideais, né, os mesmos princípios, que conviviam dos mesmos valores, né, que eu. Então aquilo foi muito gratificante. E aí chegou um instrutor antigo e falou uma frase para mim, como a semente de carvalho tem árvore dentro de si, cada discípulo é um mestre em potencial. Eu achei isso tão poético, né? Então, é uma frase do mestre, né? E achei muito legal, porque realmente cada um de nós tem um mestre dentro de você, né? Dentro de você tem uma mestra, dentro de você também. E eu não quero que você seja só instrutora, eu quero que você seja professora e depois mestre. O método é assim, ele faz com que você, ele não faz com que você fique estagnado, porque tem uma estrutura comportamental que impede a estagnação, que faz com que você, e é isso que nós vamos ver agora. Eu vou explicar como que esse curso faz com que você ecloda em todas as áreas da sua vida. A primeira reunião com o comendador, ele chegou e perguntou para mim, o que mudou desde que você chegou até aqui? Fazia poucas horas, né? Um dia e tal, e eu já estava em nostalgia, né? Estava quase em samadhi ali naquele processo. Imagina, na asa do mestre, na casa dele, comendo com ele, praticando com ele, conversando com ele toda hora, né? Isso foi fantástico. Aí eu falei que tinha um estado de identificação muito grande com aquilo, como se eu tivesse já nascido para aquilo, né? E uma felicidade, uma realização muito grande. E aí ele me deu uma aula. Ele falou que o que realmente fez o homem evoluir foi isso, embora inconscientemente o homem não tenha essa percepção de que o prazer e também a felicidade são aspectos que promoveram grandes mudanças comportamentais e de desenvolvimento da humanidade. Porque o homem quer sempre a felicidade, quer sempre a realização, está lá no topo, né, das necessidades. E só porque ele deu uma explicação assim, muito bem estruturada, né, lá na salinha dele, com os livros, e eu só ali, né, meio assim, olhando, conversando, muito até assustado. E ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, quando você desenvolve esse processo de autossuperação, você está ali transcendendo um pouquinho a natureza humana, que é de se acomodar, que não é de
de evoluir. Então a prática desenvolve muito isso. Então ele me falou das técnicas, mas o que ele iria mais me falar seria de como que eu superasse esses obstáculos. Os obstáculos podem ser qualquer coisa e a gente vai ver, tá? Às vezes um pensamento errado, às vezes uma emoção errada, às vezes uma alimentação errada, um relacionamento errado, às vezes um comportamento equivocado. Fluir, para a consciência se desenvolver. E aí eu falei para ele, nossa, então a importância, né, da prática, por isso que eu vejo que todo mundo aqui é tão disciplinado, né, para cá, está inserido nesse processo, nessa profissão e nessa desenvoltura de dar ações, cuidar do lazer, cuidar das amizades, cuidar dos relacionamentos. Por isso que agora eu estou entendendo tudo isso. Ele realmente, é por isso mesmo. Isso já foi num outro encontro, tá? Os encontros eles foram ocorrendo assim, imagina, foi um mês, né? E aí eu falei assim, olha, eu acho que eu tenho uma certa dificuldade em tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu vivencio. E aí o mestre chegou e deu uma grande você tem que aplicar a si mesmo. Você tem que aplicar a si mesmo esses conceitos para você mudar. Para depois você tem que ser o exemplo, Fred, senão não vai funcionar. E esse processo de você transcender e de você vivenciar os conceitos do nosso método é o que nós chamamos de expansão da consciência. E aí que veio à tona o aspecto da consciência. Eu já estava buscando isso lá, né, há 14 anos atrás. Eu já estava vendo como é que essa estrutura de evolução, de Samadhi, né, para que eu queria passar, eu queria fazer com que outras pessoas também tivesse aquilo que eu estava tendo, e eu perguntei para as pessoas como é que é a forma. E aí ele me deu essa sacada. Primeiro você vai lá, se transforma, e aí você transforma as pessoas ao seu redor, e essas pessoas podem vir a transformar o mundo. Bem, tudo realmente estava enfocado em você saber o que quer, todos os dias da cama, empolgado, impulsionado pela sua meta, né, pelos seus objetivos, pelo seu propósito, né, por aquilo que uma coisa, como é que é o nome? Motivação. É uma motivação, mas você tem um sentido de vida. Agora você sabe, você chega e fala assim, mais um dia, né? Tem que ir para aquela coisa, tem que... Não, todo dia é um desafio, todo dia é uma possibilidade de você desenvolver conhecimento, de você mudar a vida de alguém, de você perpetuar um processo de cultura, de civilidade, de ética, comportamental, para que essa pessoa tenha mais consciência. Nós vamos ver como isso vai desenvolver consciência. Muito bem. Então, isso, né, gera esse contentamento do que é mental, porque a gente fica muito nessa questão do mental, da lógica, né? E para que você consiga desenvolver a sua essência, aquilo que você veio, você tem que transcender um pouquinho a consciência que está no nível mental, para que ela possa fluir. Quando ela flui no intuicional, ela vai lá e se conecta com a sua essência, ela se conecta com aquilo que você verdadeiramente é. Eu vou explicar direitinho isso, sabe? Você é uma consciência, mas a intuição é como se ela fosse lá e interpretasse um pedaço dessa consciência e trouxesse agora para a mente planejar. E depois ela joga para o emocional empolgar. E joga também para o físico, para o... Isso é fantástico. Bem, para isso é necessário desenvolver uma consciência mais ampla do que a mental, que nos permita inclusive observar nossos pensamentos e dessa forma escolher quais queremos cultivar e quais eliminar, a fim de atingir o propósito que nos move. Ressaltar em outros que não são tão bons, que a gente tem que eliminar. Então, quando eu falo que a gente precisa o processo de você suprimir a instabilidade, às vezes não é só tirar, às vezes também é colocar alguma coisa para que aquilo tenha um ambiente, para que aquilo possa se manifestar. Ficou confuso, mas eu vou dar um exemplo agora que vai ficar perfeito. Em geral, as pessoas tentam se aprimorar, transformar seus condicionamentos diários em um instrumento muito limitado.
O que nós estamos propondo é algo muito mais eficaz, muito mais abrangente, muito mais poderoso, que é você jogar a transferência, é você transferir a consciência para um nível acima da mente, para o intuicional, que às vezes a gente consegue na meditação, na prática, né? Ou fazendo algo que realmente nos dê muito prazer, que nós vamos já falar sobre isso também, a importância de estarmos desenvolvendo esse trabalho. E fui conferindo, fui estudando e tudo mais. E aí eu perguntei assim para o mestre, então o que é consciência? Eu lembro de uma coisa que o mestre me deu, no primeiro encontro ele me deu uma sementinha de rudraksha, olha só que legal. Essa sementinha ela tem bactérias que em contato com a pele. Eu tenho um rudraksha, um colar que eu ganhei do meu instrutor, que eu quero desfazer e dar uma para cada um de vocês. E ela só tem na Índia, tá? Ela tem umas bactérias que em contato com os olhos abertos. E de tanto meditar com os olhos abertos, ele começou a lacrimejar. E aí ele tinha grandes poderes, ele petrificou essas lágrimas e fez um colar para ele contar os mantras, e fez 108, que inclusive na nossa cultura influenciou o Rosário? Não, Rosário, né? É Rosário? Ou um terço, né? Um terço, né? É verdade. Que também tem 108. Beleza. E aí ele me falou assim, mas mestre, então o que é consciência? E aí ele falou, consciência nada mais é do que aquilo que faz as coisas acontecerem sem que haja comandos expressos. E aí a Marina estava me falando que adorou a historinha do feijãozinho, que a gente botou lá. Tudo tem uma função. O feijão está no âmbito físico, ele tem uma função. A função do feijão é crescer e se multiplicar. Porém, se ele não tiver o ambiente propício para isso, ele não vai desenvolver isso. Se ele tiver obstáculos, né? O que pode ser os obstáculos? Pode, por exemplo, ser rocha. Pode ser uma rocha, pode ser um piso não tão favorável, não tão com os alimentos nutrientes que solo não fértil. Não fértil. Pode ser o excesso de água. Ou ausência. Terreno arenoso. Pode ser um terreno arenoso, pode ser o excesso de sol. Tudo isso são obstáculos que, se ele tiver obstáculos, a consciência não vai fluir. Ou seja, o feijão não vai exercer a sua plenitude, ele não vai exercer aquilo que ele veio para fazer. Da mesma forma, todos os elementos, por exemplo, um cachorrinho, ele exerce a sua plenitude. Exerce a sua plenitude. O ser humano, para ele descobrir a sua plenitude, ele tem que ir um pouquinho, pode transcender de mental para o intuicional, fazendo com que você se transforme de um ser humano normal para um yogin ou uma yogini. Posso, fazer várias coisas, Então, quando tem obstáculo, é isso. O ser humano tem essa habilidade. O feijãozinho, coitado, se tiver um piso de concreto, ele não tem como sair dali, ele vai morrer. O ser humano não, ele tem como contornar os obstáculos. E as nossas ferramentas, os nossos conceitos e as nossas técnicas são tem que eliminar. Às vezes a gente tem que inserir alguma coisa na nossa vida. Vocês estão entendendo? Tá um pouco complexo, não? Posso dar exemplos, assim? Não, ok. Tá pegando? Qualquer coisa vocês me dão esse feedback, tá? Muito bem. E aí nós chegamos nesse quadro, que são os corpos do homem e planos do universo. Consciência, ela está numa pedra, ela está numa cenoura, ela está num cachorrinho, ela está num ser humano e ela está em outros veículos, que a gente vai ver agora. Chamados veículos de consciência ou corpos do homem. São a forma como ela se manifesta. De maneira simplificada, ela se manifesta assim. A primeira delas é o físico. O físico ele pode ser denso ou energético. O físico denso é uma rocha. O físico energético é uma... Físico energético é uma energia. Mas na natureza, como é que ela... Magnetismo? Não. Maçã. Hã? Maçã. Uma maçã? Maçã. Mas a gente tem, acima do físico, a gente tem o emocional. Na natureza, qual é o... Tem 3 dimensões ali, tá? Tem a física, tem a energética e tem a emoção. Muito bem. Agora nós vamos para mais uma. Oi, Cami!
Da mente ainda existe o ego, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Nós vamos falar agora. Bem, acima da mente, nós temos um outro canal chamado intuicional. O intuicional você evidencia na meditação, não é verdade? Evidencia na meditação. A intuição, ele é um canal mais sutil. Cada um desse canal aqui é mais sutil, tá? Denso, vai ficando mais sutil, mais sutil. A intuição ainda é mais sutil. Aí, por exemplo, somente o ser humano pode atingir, um cachorro não pode atingir o intuicional. Somente o ser humano desenvolver um outro canal de consciência que não é o raciocínio, que não é o mental, é um pouquinho acima, é o intuicional. E os conceitos do nosso método que nós vamos... É mágica. Quando você entra nesse canal, você se conecta um outro plano chamado monádico. Primeiro nós vamos ver que não, porque o que realmente faz você desenvolver essa dimensão é o que nós vamos ver já na frente. Então assim, ó, cada elemento desse ele tem que exercer a sua função. Se ele não exercer a sua função, é como se gerasse uma frustração. Como gerou no feijãozinho. Tu acha que o feijãozinho com solo de concreto e sem água e sem luz não ficou frustrado? Ficou, porque ele não exerceu a sua função, que era crescer e se multiplicar. Então cada elemento, cada um desses processos aqui, ó, eles têm uma função dentro do processo, desenvolver isso de forma muito maior. Bem, nessa visão, a estrutura é composta pelos veículos monádicos. Acima, né, agora nós vamos vir lá de cima, tá? Então a gente tem a mônada, que é onde ocorre a consciência. E aí abaixo, a mente vai racionalizar o que é mental. O que é a sua essência? Qual é a sua função na Terra? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Vai transcendendo. E abaixo com aquilo que você descobriu lá através do intuicional. E pelo físico, você vai aí desenvolver a ação. O que desenvolve a ação, que vai fazer você realmente correr atrás dos seus objetivos é o físico. O físico que é entrar em ação. O emocional vai fazer o que com a gente? Nos motivar, nos cativar, né? Nos entusiasmar. Tá bem aqui, não precisava nem botar lá. Beleza. Mas vamos deixar lá porque aquilo lá vai ficar... Bem, o monádico ou sempre vai ser perfeito. Porém, se os outros ambientes estiverem conturbados, você não tem como acessá-lo. Ele é a sua consciência. A consciência vem lá de cima, não de baixo. Conseguiu pegar? Vem lá de cima. Tem muitas formas de a gente interpretar a realidade, né? A realidade, por exemplo, agora é emocional, depois vem o mental, e aí acima do mental é a intuição. E ainda acima, amores mais densos. Ela vem de lá, você talvez mude a sua alimentação. Talvez você procure dormir melhor, talvez você procure praticar mais. Se você for desenvolver, você vai escolher um trabalho que te dê prazer, porque você quer evoluir, algo que seja desafiador, algo que lhe proporcione contentamento, satisfação, né? O intuicional ele é muito desenvolvido pelo ócio criativo. Você já estava falando, não sei para quem, daquele filósofo que estava entretido numa atividade mental para resolver um problema, esqueci o nome dele, e ele não conseguia, estava dias ali, e aí ele assim, quer saber, eu vou lá para a praça, com o céu, o sol, e de repente, eureka, e saiu correndo lá para o trabalho dele e ele achou a solução. Ele saiu do mental e ao ele ir para o intuicional, para o lazer, né? Para o ócio criativo, tal, a mente começou a minha saúde, queria saber, não pegou o comecinho, queria saber como é que estavam minhas relações, queria saber como é que estava lá o meu trabalho, porque ele sabia que eu trabalhava, como é que estava a escola, queria saber do meu lazer, queria saber de tudo, que eu demorei para desenvolver, para que você já chegue junto comigo, no nível de consciência que eu estou, porque eu vou te ensinar a fórmula, né? Passo a passo, todo o acompanhamento. Bem, podemos dizer que é o dono da festa. A consciência é o dono da empresa, ela que manda, tá? Depois nós temos o intuicional.
o intuicional, ele é o filho do dono. O filho do dono é o intuicional. Ele não manda, mas ele sabe como que deve mandar. Ele sabe como que ele deve se desenvolver. Sua função, a intuição, é enxergar o self. Ela tem a função de enxergar a mônada, a intuição. Ela vai lá e vai pegar, na verdade, um pedaço, né? Não de toda a essência, um pedaço da essência, e aí ela vai procurar trazer para cá, que é como você interpreta a vida, na mente, né? Que é como a gente consegue interpretar. Bem, aí a gente tem o mental. O mental tem a função de planejar e a realização do propósito, ele é percebido pelo intuição. Olha só a função do emocional, de empolgar o que o mental planejou. Então o emocional ele vai também desenvolver essa função, ele vai jogar, porque o que faz o físico, o que faz você agir, Marina, são as suas emoções. Se você não botar um sentido naquilo que você não faz com carinho, com realmente, se você não vê importância, por exemplo, você acorda de manhã cedo, né? Você arruma a sua cama? Não. Por que você não arruma a sua cama? Porque você não. O emocional tem a função de empolgar, de entusiasmar, de dar um gás, né? Outro exemplo é assim, você está correndo na beira-mar. Atrás de você, o que você faz? Emoção. Dispara. Vai correr mais rápido, né? Vai queimar mais caloria. Dispara. Ou você se empolga em direção ao prazer, vai travar. Tem que desenvolver a plenitude de cada um, tem que desenvolver a plenitude de cada veículo, para que ele desenvolva aquilo que ele veio fazer na face de cada um desses canais. E que você fluir e consiga chegar lá na mônada. Estão conseguindo pegar? Agora tô pegando. Agora está ficando mais claro. E o ego? Onde é que entra o ego nessa estrutura? Lembra que eu falei que eu já ia deixar o ego um pouquinho? Eu estava com o De Rose, e aí numa das reuniões lá no final do mês, já quase não ia bem e tal, aí ele me deu feedback, a gente trabalhou, como que a gente pode melhorar, e fizemos exercícios ali, desses exercícios de ganhos e de perdas, para eu aprimorar ainda mais os meus pontos fortes, e aí depois ele pegou e falou os meus pontos fracos. E aí é difícil a gente falar, né, dos nossos pontos fracos. Mas eu me abri, mestrão ali, meu amigo, falei tudo que eu tinha deficiências, tal, fui falando, e aí ele foi analisando, foi me mostrando aquilo, foi gerando mais consciência, e num determinado momento, ele me mostrou que como esses pontos fracos podem ser obstáculos. Lembra dos obstáculos, quando não tem um ambiente perfeito, a consciência não se manifesta, como esses pontos fracos podem se tornar obstáculos. A gente deixa anotadinho ali. E agora o emocional, aqui, eles estão associados a um processo, por exemplo, o físico, ele está associado ao inconsciente. Inconsciente. O físico, tá? Por exemplo, uma plantinha ela está no nível inconsciente. O que a gente não consegue reparar é que ele está num nível de consciência e cada um deles tem um comportamento característico. Por exemplo, se eu entrar em coma e ficar só respirando, feito um vegetal, eu vou estar me comportando feito um vegetal e eu vou virar um vegetal. Até contei para o Rafa da história que eu ficava assistindo muito televisão, criança, né? E a minha mãe passava, você é um vegetal, vai fazer alguma coisa? Realmente, eu estava ali só, né, na televisão e tal. E se por acaso eu vier a morrer, e o meu corpo começar a se decompor e virar pó, pensa, uma pedra, então o comportamento, ele faz com que você desenvolva aquilo que predomina naquele aspecto. Acima do inconsciente, aqui no emocional, nós temos o subconsciente. O subconsciente é emocional, tá? Então imagina que você... o que predomina ali? O que predomina ali é a força. Por exemplo, quando você vê dois machos se brigando por uma... Macho forte. Então o que predomina ali é a força animal, né? Eu tô lá no... Precisa botar animal lá do outro lado? Animal, tá? Instinto. Então o que predomina ali? Macho. Só pra não me gostar.
imagina se você se comportar feito um animal. Se ao invés de você ir no banheiro, você começar a fazer suas necessidades assim na rua, nos cantos, assim, né? O que as pessoas vão pensar de você? O nosso, acima do nosso subconsciente veio o consciente, que é o estado em que a gente se encontra agora, o racional. O racional, ele é predominante da inteligência. Tá? O que predomina no mental é a inteligência, é a esperteza. Só porque também existe um outro comportamento dentro que eu ia fazer o curso sem projeção. Porque eu tinha muito mais liberdade e tal, mas eu fiquei com receio porque nós íamos devagar muito e nós íamos até altas horas. Mas aqui a gente está sendo mais estruturado porque até 11 horas a gente vai terminar. Sânscrito, né, que é uma língua super poderosa. 12 mantras do hinduísmo, nós vamos aprender a vocalizar, a letrinha, o significado, a pronúncia, a vocalização, a melodia, tudo direitinho. Dinâmica e execução de 36 mudras, nomenclatura, o que significa na mitologia, estado reflexológico, simbólico, magnético, onde pode ser usado, aonde que não deve ser usado, na coreografia, não na coreografia, então asana, blá blá blá. Vamos estudar 6 crias, vamos desenvolver pesquisa de execução de puxa aqui, sabe? Aqui, agora aqui, para cá, vai de novo, e vai de novo, mais uma vez, não desiste. Sabe, aquele treinador, né? Sabe aquele treinador que fica pegando seu pé, tal? Vocês já viram aquele filme Menina de Ouro? Já viu? Ah, sim. E tu viu que ele não aceita ela como aluna, né? Ela persiste, tem uma relação mestre e discípulo ali, né? Aí ele aceita. Aí depois ele abre mão dela. E aí ele vê que ela está apanhando no ringue, ele vai lá, ele criou um afeto, né? E começa a treinar ela de novo. Ela começa a ganhar. E ele treina ela, pé, braço, e ela começa a usar, né? Ela começa a usar lá a movimentação. Também tem isso no Karate Kid, né? Lembra do movimento da tinta, descerá o carro, né? Ou seja, ele vai desenvolvendo aqui no cotidiano. É isso que a gente está querendo que você vá usando assim, quase que automaticamente os conceitos no cotidiano. E eu vou treinar, conduzir para o caminho certo, não deixar você ir para o caminho errado. Muito bem, aí os conceitos nós vamos trabalhar qualidade de vida, boas maneiras, boas relações, boa alimentação, forma, atitude interior, localização da consciência, mentalização, cada uma desse subtítulozinho tem uma... Aí prefixos, né? Cada asana tem um prefixo, sukha, maha, radya, a variação do asana, né? A letrinha do mantra para você copiar. Você tem que ter um caderninho, porque, vai encher eu tava vendo o meu caderninho da complementação. Legal. Cara, muito legal esse caderninho. Quantos anos que eu me formei? Foi lá, quase 15 anos. E eu tava vendo aquilo lá e tava, nossa, que momento gostoso, aprender isso, aprender aquilo. E talvez alguma coisa eu ensino. Eu falei na mitologia, o sânscrito, tem momento que a gente vai fazer ditado. Lembra que a gente fazia ditado na Nossa! Vamos fazer ditados em sânscrito. Legal, né? Os crias. E a gente vai ter práticas, olha só, práticas específicas do que a gente está vivenciando. Por exemplo, a gente está estudando mudra.